Então, vamos lá. Bom dia de novo, né? A todos. Estamos aí na nossa 12ª aula, né? Partindo para a última fase, reta final. Já a fase da entrega final, né? Então, vamos pegar a agenda. A agenda da aula de hoje. Primeiro, reflexões iniciais, tá bom? Reflexões iniciais, introdução à aula que a gente está fazendo, novos conceitos na parte de programação e controle de estoques, né? Exercício de fixação, vamos voltar a usar calculadora, tá? E aplicação no projeto, tá bom? Reflexão inicial. Qual a melhor forma de repor estoque? Como trabalhar com essa parte de reposição de estoque? Eu acredito ser um desafio muito grande, principalmente na área de vocês, né? Programação e controle de estoque dentro da área de logística. Esse é um grande desafio. Um desafio cada vez mais contextualizado e mais importante, né? E todas as empresas repõem estoque da mesma forma? Outra pergunta importante, né? Nós somos CD. Todo CD repõe do mesmo jeito. CD, sem distribuição. Será? Será que sim? Será que todos os CDs de extrema têm a parte de reposição de estoque da mesma forma? Essa é uma boa reflexão, né? E vamos pensar realmente se os contextos de cada um dos CDs não fazem a diferença, né? Se os itens de cada um dos CDs, dos produtos que tem dentro de cada um dos CDs, não fazem diferença dentro desse contexto. Tanto da melhor forma de repor, quanto a forma como se trata, né, essa questão dos estoques. Tá bom? Deixa eu ver aqui, porque o volume tem que ajudar um pouquinho, aumentar um pouquinho o volume. Para ouvir se alguém entrar. Se alguém entrar, eu não pedir para entrar e eu não perceber, por favor, abra um áudio aí e me chamem para eu liberar a pessoa. Gente, nós tínhamos falado sobre o leque, né? Lembra da aula passada? Então, o leque, na aula passada a gente falou um pouquinho só sobre leque, sobre LEP, então eu não vou gastar um tempo inicial todo falando sobre somente a aula passada, mas eu vou falar mais reabordando, revisando e a gente revendo aí, tá bom? Então, com relação ao LEC, o lote econômico de compra, a abordagem mais comum para decidir quanto, nós vimos na aula passada, a palavrinha mágica, quanto, e a gente vai falar bastante sobre isso, e vamos tentar fechar esse assunto hoje, né, de um item particular pedir, e quando, nós vamos falar sobre quanto e quando, hoje, tentar fechar um pouquinho desse assunto, né, quando comprar, né, o estoque precisa de reabastecimento, é chamada abordagem lote econômico de compra. É o melhor do quanto e o momento. É a hora certa e a quantidade certa. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso aí. Hoje, vamos dizer assim, tentar fechar uma visão macro desse assunto, né? Porque o assunto não tem como fechar. O assunto é muito amplo e cabe a cada um que entenda que é um assunto pertinente, que trabalha com isso e a fundo, né? Correr atrás, estudar, se especializar, no sentido de aprender mais e contextualizar a sua necessidade dentro da empresa. Né? Essencialmente, essa abordagem tenta encontrar o melhor equilíbrio entre as vantagens e desvantagens de manter estoque. Então, lote econômico de compra é o que, vamos dizer assim, acertar o ponto ótimo da reposição. Né? O ponto ótimo do estoque que eu vou manter. Tá? Então, essa é uma ideia. Nossa, calma aí que eu... Puxa, gastei um tempão fazendo isso na aula passada. Desculpem, né? Olha que coisa. Testei tudo isso aqui e não funcionou. Desculpa, tá, gente? Agora foi, né? Mas tá bom. Não funcionou, meu querido slide. Mas, enfim, minha animação não deu certo. Depois eu conserto isso aqui. Perfil de estoque. Para falar do leque, é importante você entrar no conceito de perfil de estoque. Então, o perfil de estoque é uma representação visual do nível de estoque ao longo do tempo, tá? E aqui eu vou ter que subir isso aqui, senão não vai ficar bom. Isso. É bom que eu já libero a outra pessoa para entrar.
Tá? Então, aqui, vamos pensar, seja um exemplo ideal. Ideal por quê, professor? Ideal por algumas... Na opinião de vocês, por que esse exemplo aqui é ideal? Então, vamos lá, tentar ouvir um pouco de vocês. Por que esse exemplo aqui, ó, esse é o exemplo de perfil de estoque. Então, aqui eu tenho a quantidade de estoque, tá? E aqui eu tenho o tempo. Aí aqui a quantidade. No instante zero, eu coloquei um valor de estoque, né, que de quantidade de itens, sei lá, pus 400 itens, que vai ser o número que nós vamos falar bastante hoje. 400 itens no estoque. E esses itens foram diminuindo, 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 até o momento que eu fiz outra reposição, ó. Aí eu comprei outros 400 itens, ele foi, entrou, e ele foi diminuindo, 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 diminuindo. E aí, por que você acha que isso aqui pode ser ou não pode ser real? Eu chamei de exemplo ideal. Quase que exemplo teórico. Por que você acha que... Por que sim, por que não? Já que minha animação não funcionou direito, então tem que perguntar para vocês. Perdeu o efeito da surpresa? Gente, nós vamos trabalhar por causa disso aqui, ó. A questão do quê? Ó, vocês acham que o estoque ele vai descendo assim de forma linear? Que é o que a gente chama aqui, ó, demanda constante e previsível. A demanda, normalmente, ela é constante e previsível, ela não muda, e ela tem uma saída, assim, a gente chama de linear porque é certinho. Por exemplo, todo dia sai 10 peças por hora, cravado, sem variação. Essa é a ideia da demanda constante e previsível. Acho um pouco impossível, pelo que a gente vem estudando. Essa é a conclusão que a gente vai caminhar, tá? Isso aqui é um exemplo teórico ideal para a gente conseguir mapear o funcionamento. Ele nos norteia, ele nos ajuda a enxergar, mas realmente como a Tati disse, é um pouco difícil, né? Conseguir algo tão certinho, tão bonitinho assim. Então, só para vocês entenderem esse primeiro exemplo, aqui nós temos o valor de quantidade de itens, tá? Que a gente, por exemplo, você encheu um estoque, esse estoque vai descendo, 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 descendo. Nesse momento aqui houve uma reposição, na hora que chegou no zero, houve uma reposição, ele encheu de novo, aí foi descendo, 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 descendo. Aqui nós temos o estoque médio, tá? Que basicamente pegou o valor máximo, dividiu por 2. Aqui é a demanda, né? Isso aqui é demanda. Demanda é o quê? Necessidade e o cliente puxando, né? Então é ele que dita o estoque baixar, tá? E aqui é esse comportamento, aí eu perguntei, né? Esse comportamento... não, esse aqui eu ainda não perguntei. Esse comportamento de entrega que é possível, né? A questão de conseguir entregar, você esperar o momento aqui, zerar, entregar, já chegar, subir 100%. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso e principalmente a gente vai refletir bastante sobre essa questão aqui, ó. Né? Lead time. Né? Essa palavra foi considerada, acho que na última aula, né? E a gente falou um pouquinho, alguém comentou, agora não lembro quem foi que comentou sobre lead time, e é algo que a gente tem que pensar principalmente nessa questão de reposição, tá bom? Reposição de estoque. Mas a gente vai falar melhor disso daqui a pouco. Essa figura, ela bate em quase todos os conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que inclusive nós vamos falar sobre lead time, ponto de reposição de estoque, né, como trabalhar esse comportamento de entrega. Porque, na verdade, como trabalhar com a reposição seria uma melhor fala, né? Uma melhor indagação, né? Como trabalhar com a reposição de estoque. Como repor o estoque? Seria uma melhor indagação, tá? Por quê? Porque aqui, como repor estoque tem a ver com o nosso querido lead time, tá? Considerar esse tempo de entrega, tá? Então, algumas reflexões que nós vamos ter aqui sobre isso aqui, sobre a questão aonde entra o estoque de segurança, né? Olha o estoque de segurança aqui, que ele acaba, aqui é o número mínimo de itens, né? Para se trabalhar. Dentro desses perfis de estoque, gente, os dois extremos, nós já falamos sobre esses dois extremos. Se vocês lembrarem, nas aulas passadas nós já falamos, né? E eles podem ser representados abaixo. Quais são os dois extremos com relação ao perfil de estoque?
Olhando para a figura, eu vou falar para vocês, e depois vocês vão se enquadrar ali e falar qual que é um, qual que é o outro. O perfil daquela pessoa que ela compra muito no instante, mas compra poucas vezes. Ela vai fazer uma compra grande, negocia com volume alto, mas ela faz essa compra pedido, né, de tempos em tempos, tempos longos. E tem o outro extremo que é o quê? A pessoa faz o quê? Ela compra o necessário, somente o necessário. E aí ela faz o quê? Ela faz vários pedidos durante o mesmo período de tempo. Quem que você acha que é um? Quem que você acha que é o outro aqui nesse gráfico? Plano A é o verde, plano B é o vermelhinho. Quem que é cada um deles? O verde é o que consome a longo tempo. Consome mais e compras espaçadas. E o vermelhinho é o que vai diariamente, é isso? Isso, Constantemente. Tati. É essa a ideia. A Tati está aí participando. Estou querendo ouvir mais vozes, hein? Além da Tati, seu herdeiro, nós estamos precisando de mais vozes aí participativas. Mas é isso aí mesmo, Tati. Esses são os dois extremos que nós consideramos. Lembra? A gente já fez essa reflexão, pelo menos em 2 ou 3 aulas diferentes, que é justamente aqui, ó. O plano A, o que ele faz? Ele tem um poder de negociação grande? Tem, ele consegue negociar porque ele tem um volume grande para comprar, então ele tem o poder de barganha, né? Desculpem, desconto. Show! Mas, por outro lado, olha o tamanho do estoque do cara, meu. Olha o tamanho do estoque do cara, tá? Olha o estoque médio do que o cara tem no plano A, 200, que a gente está considerando estoque médio, o valor do estoque dividido por 2. Beleza? Tem os pontos positivos, mas tem as considerações, olha o tamanho do estoque que ele está mantendo. Tá bom? E aí nós temos que pensar o quê? Pensar o quê? Pensar o quê? Custos relativos ao estoque. Oi. Não, você falou pensar o que eu falei custo, porque ele tem que ter um espaço bom para poder estocar tudo isso aí que ele comprou. Isso, obrigado, Tati. E aqui nós temos o quê? Aqui eu esqueci de colocar, né? Aqui considerando uma demanda, a mesma demanda para os dois casos, tá? Uma demanda, por exemplo, de 1.000 itens por ano. Aí a pessoa faz o consumo de 1.000 itens no ano, e aí ele pode trabalhar com esses dois extremos, tá? Ah, mas você está falando que 1.000 itens no ano, eu estou fazendo compra de 400 e 400? A ideia é de que ele faz compra muito espaçadas mesmo, né? Quase 2 compras e meia, consideram o ano inteiro, concorda? Então, ou por outro lado, né, the other hand, nós temos o plano B, que é o quê? Nossa, que maravilha, o estoque dele aqui, ó, bem baixinho, né? Olha lá, ele está trabalhando ele com valor de 100 em 100. E aí, 4 vezes para fazer, né? 4 momentos diferentes para fazer a mesma consideração, tá? 4 momentos diferentes para fazer a mesma consideração dos 400, né? 4 de 100 em 100. Show! Diferente, estoque é menor, só que o que tem de diferente também? Aqui, ó, ele teve um momento de negociação num volume alto, conseguiu o quê? Bons descontos. Aqui ele tem o quê? 4 momentos de compras distintos. 4 vezes a mais ele para o tempo dele, 4 momentos a mais. Aqui a gente estava pensando também, considerando, será que aqui não preciso considerar também o custo de transporte? São 4 momentos de entrega distintos. Ao contrário desse cara que é um momento de entrega somente. Diferente, não é? Então, também tem que ser considerado? Tem que ser pelo menos pensado, né? O custo de se negociar, o custo de se fazer o pedido, tudo isso entra, tá? Mas com certeza o estoque dele é bem menor e ele trabalha com de estoque bem menor. Aí tem os perigos também, né? O perigo desse cara com estoque perto do limite, né? Com um estoque médio aqui de 50, perto do estoque médio de 200, com relação a atender o cliente. Tudo isso tem que ser considerado. Então, alguns pontos de reflexão, palavras-chave. Então, momento importante, quando fala palavra-chave, você tem que arregalar o zoião e o quê? Atentar os ouvidos, né? Quais são as palavras-chave de reflexão aqui? Quantidade, nós já falamos aqui, né? Quantidade. Segunda palavra-chave, estoque médio, né? O quanto que ele tá, que tem a ver, né? Quantidade, estoque médio, tem tudo a ver aqui. Frequência, né? A frequência de compra, a frequência da reposição do estoque também, né? A frequência com que você desloca uma equipe para trabalhar nesse processo de reposição, tá? Então, também é importante considerar isso aí. E também custos, tá? Deixei
as palavras finais, mas não menos importante, na verdade, tlilim, tlilim, isso aqui é um dos mais importantes, né, que afeta toda e qualquer decisão dentro de uma empresa. Tranquilo? Até aqui? Beleza? Sim. Então, vamos lá. Continuando, então. Para descobrir qual será o melhor plano, né? A ideia do lote econômico de compra é pensar na melhor opção possível. Então, para descobrir qual será o melhor plano, visando minimizar dinheiro, custos, precisamos de mais informações, mais detalhes, tá? Detalhes relacionados a dinheiro, detalhes relacionados a custos, tá? E aí, o que vem a ser isso aí? O primeiro detalhe importantíssimo, tá? Dentro do conceito de leque. Os custos totais de estocagem, tá? Que a gente vai chamar isso custo total de manutenção ou custo de manutenção, que vai ter essa sigla aqui, CH, tá? Esse custo, ele está relacionado com o quê? O custo de capital empatado, né? Lembra que eu falei sempre da questão de você pôr um dinheiro na poupança? E deixar o dinheiro parado? Né? Então, é essa ideia de deixar um dinheiro parado sem poder pôr a mão nele. Né? Isso é um custo. Depois, o custo de armazenagem. E aí você pensa de uma forma bem ampla, né? O custo de se ter o local, o custo envolvido com o local, né? Que é manutenção, limpeza, seguro, né? E aí o custo do risco de obsolescência, que é um risco também alto e um custo alto que tem a ver com o seu estoque, né? Pensando tanto ele sair de moda, mas também pensando em validade, né? A questão da validade e questão até mesmo o item poder ficar muito tempo obsoleto, tá? Mas também podemos considerar a questão dele ficar muito tempo parado e correr riscos, tá? Mas, enfim, tem esse grande lado, né, os custos totais de estocagem, e a gente tem que pensar em tudo que envolve estocar, tá? Tudo, inclusive poder ter defeito lá dentro, que essa é a última coisa que eu falei, esse último item, né? E os custos de pedido, tá? São duas grandes áreas, né? O CH é o custo de manutenção e o CO é o custo totais de colocação de pedido, que tem a ver com o quê? Custos de realmente movimentar pessoas, ter uma equipe para fazer mais vezes essa questão da negociação, e se caso seja, vamos dizer assim, adequado, relevante, você considerar também a questão do transporte, que a gente falou, né? O transporte, você tem um momento de transporte, ou você tem 4 momentos de transporte distintos, tá? E essa questão da manipulação das pessoas, a própria organização das pessoas para conseguir fazer também o armazenamento disso. E os custos de desconto no preço, tá? Que é a questão do quê? Se você negocia um baixo volume, você tem um desconto. Se você negocia um alto volume, você tem outro desconto. Então, aí você tem 2 pontos mais importantes. E aí, matematicamente, nós vamos chamar, né, nós vamos considerar o CH, né, a gente sempre vai trabalhar com o valor do estoque médio, tá? Nós vamos ter o custo da manutenção vezes um valor de estoque médio que nós vamos trabalhar. E o segundo, nós vamos trabalhar com o custo de colocação do pedido vezes a demanda, tá? Dividido pela quantidade. Tá? E a gente vai trabalhar, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aí, sobre a questão do lote econômico, tá bom? Exemplo. Nada melhor que um example para dar uma clareada no horizonte aí do lote econômico. Então, pensando num caso real, real case, né? Real case para vocês. Nós estamos considerando aqui uma demanda de 1.000 unidades por ano, tá? Então, pense aí primeiro, ponto importante, uma demanda. São 1.000 unidades por ano que estão sendo trabalhadas. Dentro desse contexto, já foi calculado, tá? Toda essa parte aqui de custo total de estocagem. Como que calcula isso aqui, gente? Você tem que pegar a área financeira e levantar todos os valores. É isso que tem que fazer. Todos os valores. Quanto que é o valor do aluguel, quanto que é o valor da água, quanto que é o valor da luz, quanto que é o valor do seguro, quanto que é o valor da segurança. Tá, a parte de cima, né? Parte de baixo. Quanto que custa a hora de cada um dos programadores, quanto tempo ele está gastando por isso, né, e fazer esses contas. Quanto que custa a questão do transporte? Tem diferença trazer tudo de uma vez, trazer em vários momentos diferentes?
qual que é a questão o desconto para se comprar no quando eu compro em grande quantidade, quanto que eu pago por item? Quando eu compro em pequena quantidade, quanto que eu pago por item? Então, tudo isso você faz, e aí você considera aqui depois, ó. Tá? Então, aqui ele fala demanda de 1.000, custo de manutenção, ele considerou $1 nesse caso, né? Por item ao ano, tá? Quanto que está esse custo de manutenção? $1 por item, cada item do estoque vale $1 no ano. E o custo de pedido? Aí o custo de pedido já ficou por pedido, né? Ele colocou $20 aqui por pedido. Aqui ele fez o quê? Uma simulação de várias quantidades de pedido, tá? Então, por exemplo, um pedido de... Lembrando, né? Nós estamos lá naquele exemplo anterior de que 400 foi o valor máximo que a gente colocou de reposição, que é a quantidade de estoque. Aquela primeira figurinha, tá? Então, aqui, nós estamos considerando o valor máximo 400, mas nós estamos falando o quê? Fazer pedidos de 50, pedidos de 100, pedidos de 150, pedidos de 200, 250, 300, 350, 400. Por que esse exercício é válido, gente? Porque a gente está fazendo justamente o quê? Nós estamos falando do lote econômico de compra. O melhor ponto, né? A melhor relação custo-benefício, levando em consideração os custos de manutenção e os custos de pedido, tá? Então, ele fez o quê? Uma forma, quando você está em dúvida, você deveria fazer. Ele destrinchou várias possibilidades para analisar todas as possibilidades dos pontos de vista de manutenção e de pedido e, na verdade, do custo total, tá? E aí, em cima dessa abordagem, primeira coisa, antes da gente ver as conclusões, vamos ver como que chegou a esses números. Primeiro, custo de manutenção. Nós vimos lá que era Q/2, que a gente está falando sobre manter um estoque médio, tá? Pensando na reposição voltado para o estoque médio. O estoque médio é a quantidade total máxima dividido por 2, tá? Então, é isso aqui, ó, meio vezes a quantidade de itens, que é o quê? O estoque médio, né, que a gente está considerando, vezes o que a gente chamou do quê? Custo de manutenção, CH. Então, olha lá, 50 dividido por 2, que é a mesma coisa que vezes meio, vai dar 25, vezes 1, 25. É essa conta que foi feita para chegar nesses números. Que conta que foi feita, professor? Essa conta aqui, ó. O custo vezes o pedido dividido por 2. Então, tá lá. O custo, 50, dividido por 2, vezes o custo de manutenção, na verdade, a quantidade, vezes o custo de manutenção, 50 vezes 1, 50 dividido por 2, 25. 100 vezes 1, 100, dividido por 2, 50. 150 vezes 1, 150, dividido por 2, 75. E assim por diante. Ele fez tudo isso. O que é a primeira coisa importante que você começa a notar aqui, ó? O valor do custo de manutenção, ele vai o quê? Aumentando, né? A partir do momento que ele vai mudando aqui, que vai crescendo a quantidade de pedidos, ele vai naturalmente aumentando. Tá vendo? Ó, o valor é proporcional. Aqui aumenta também. Concordo? Beleza? Beleza. Agora vamos ver como que aconteceu os custos de pedido. Custo de pedido. Então, custo de pedido, como que eu calculo, tá? Vamos lá de novo. É o custo, olha lá, é o custo do pedido, vezes a demanda, dividido por quê? Que é a quantidade de itens que eu estou comprando. Então, vamos lá. Vamos ver agora de novo. Então, vamos lá. Custo, 20 por pedido. Demanda, 1.000, dividido por o quê? 50. Então, 1.000 dividido por 50. Dá 400. Pode fazer a continha aí, tá? A calculadorinha aí. Cadê minha calculadora? Aqui. Né? Calculadora nas mãos. Você pega lá. Demanda, 1.000. 1.000 dividido pela quantidade, 50. Tá lá, 20. 20 vezes o 20 aqui, que é o custo do pedido. 20 vezes 20, 400. Tá? Então, é essa continha que você tem que fazer. Então, a gente fez 20 vezes 20, deu 400, o custo de pedido. Aí, se eu aumentei a quantidade para 100, o que acontece agora? Aí, nós vamos ter o quê? Mesma continha. Demanda, 1.000, dividido pelo quê? 100, deu 10. Aqui o 10.
10 vezes o custo do pedido, 20. 10 vezes 20, 200. E assim vai fazendo a conta. O que é interessante aqui, ó? Nesse caso, o custo de manutenção, ele foi aumentando proporcionalmente. Nesse caso, ele vai o quê? Diminuindo proporcionalmente. Ele vai no fluxo contrário, tá? Esse aumenta na mesma proporção, ó, vai aumentando. Esse o quê? Vai caindo inversamente proporcional. Né? Inversamente proporcional, desculpa a quantidade aqui. Então, ao pé que esse aumenta, esse cai. Consequentemente, você tem aqui uma questão interessante, um comportamento muito interessante do custo total. O que é o custo total? Que a gente não falou ainda. O custo total nada mais é que a soma, plus, mais, soma. Muito importante anotar aí, tá? Custo total é a soma entre o custo de manutenção aqui, mais o custo do pedido. Então, aqui, ó, 25 mais 400, total, custo total, 425. 50 mais 200, total, 250. 75 mais 134, 209. E aí vem uma questão interessante aqui. O custo total, ele tem um comportamento dele ir diminuindo até chegar no valor mínimo, ele tem um comportamento de subindo até um valor mínimo, ou ele tem um valor ótimo? E aí? Dê uma olhada na tabela aí e fala para mim. Ele está subindo ou ele vai ter um valor ótimo? Professor, como assim valor ótimo? Valor ótimo é um valor que seria o melhor a se pagar. Ó, custo total, 425, 250, 209, 200, 205, 216, 233, 250. O custo aqui, ele está tendo um comportamento de diminuir, de aumentar, ou ele teve um comportamento que passou por um momento onde que tinha o melhor possível a conseguir fazer? Parece que ele tem a variação de menor para maior e um ponto de equilíbrio, que seria no total de 200, da quantidade de 200 de pedido e 100 de custo de manutenção, que é o custo mais em conta que apresenta aí. Isso, gente, é isso que eu queria que vocês dessem uma olhada, e isso tem a ver com o lote econômico de compra. Tá lá, ó. O custo total começou alto, foi diminuindo, chegou no valor ótimo. Por que é valor ótimo? Que foi a pergunta que foi feita. Porque a partir desse valor ele voltou a subir. Então ele chegou num valor ótimo, porque é o mínimo valor que você pagou. Então existe uma combinação de custo de manutenção, custo de pedido e a quantidade de itens no pedido que gera um menor valor para a compra. Olha o nome do título aqui: lote econômico de compra. Um lote que é você definir a quantidade que você vai comprar para ter o valor mais viável de forma econômica, o valor financeiro viável, o valor ótimo de compra. De compra, né, professor? Isso. E é para você definir o lote econômico de compra. Então você percebe que se você olhar só o custo de manutenção, você vai ficar cambeta. Se você olhar só o custo de pedido, você vai ficar cambeta. Mas quando você avalia esses dois camaradas e o resultado final, mediante a alteração da quantidade de itens que você está fazendo no seu pedido, né, de quantidade do item comprado mesmo, você vai ver que o custo total varia. Não varia de forma linear, diminuindo nem subindo, mas ele tem um comportamento tal que em algum momento você chega a um mínimo valor. E esse mínimo valor é o valor ótimo. É uma combinação que você tem o quê? O mínimo custo total, que é o que a gente quer. A gente quer trabalhar com o quê? Com o lote econômico de compra, o mínimo valor na melhor situação possível. É doido, né? Mas por que eu tenho que passar por isso aqui com vocês? Porque vocês precisam enxergar qual que é o conceito do lote econômico de compra. O lote econômico de compra não é uma fórmula louca que como diz o pessoal lá o cara estava debaixo de um pé de maçã, a maçã caiu na cabeça dele e aí saiu a teoria da relatividade, na verdade, a teoria da gravidade, né? Também, cara, não é assim, não.
conto um passe de mágica. O cara tinha anos de reflexão sobre isso, muito conhecimento sobre isso, e muito estudo sobre isso. Então, a fórmula para se chegar no lote econômico de compra, ela tem muito estudo. Na verdade, ela parte do conceito de derivada, tá? Você começa com essas informações que eu passei, com essas fórmulas que eu passei para você, principalmente a questão do custo, e através do conceito de derivada, com o conceito de matemática avançada, ele chega na fórmula do lote. Mas qual que é o conceito para se chegar na fórmula? É esse aqui, ó. O conceito é você analisar o máximo de variáveis possíveis envolvidas, né? Tem essa variável, que é uma das variáveis mais importantes, que é o quanto você está comprando, a quantidade. Tem várias coisas dentro dessa variável, que é o custo de manutenção, várias coisas dentro dessa variável, que é os custos relativos ao pedido, e aqui isso vai gerar o quê? O que eu estou olhando, o que me importa, que é o custo, dinheiro, quanto eu estou pondo de dinheiro nisso aí, tá? E o quanto eu estou gastando mesmo, né? E aí é onde que eu consigo enxergar o quê? Um comportamento de uma curva, onde vai ter um ponto de melhor momento possível, ou um número mágico, vamos dizer, né? Que é o que a gente chama de lote econômico de compra. Eu vou mostrar para vocês a curva, né? Porque às vezes desenhando, eu não vou desenhar, mas eu vou mostrar. Custo de aquisição, tá? O custo de aquisição, ele faz o quê? Ó? Ele vem descendo. Olha o efeito aí, a sonoplastia, ó. Descendo. Já o custo de manutenção, ele sobe. Então é o quê? Isso que aconteceu aqui em cima, mas só que a gente está desenhando, tá? É isso que aconteceu aqui, ó. Um desce, na verdade, aqui nesse caso ele está subindo, né? Ele sobe proporcional e esse desce proporcional. É isso que a gente está mostrando aqui, ó. Um desce, outro sobe proporcionalmente. E onde que é o ponto do leque? É o quê? É o melhor ponto possível, é onde que os dois se cruzam. E aqui, ó, o custo total, o comportamento dele, ele começa alto, ele desce, 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 para chegar até o momento do mínimo possível, e depois ele sobe de novo. Que é o que a gente viu com os números. Olha lá. Começa alto, desce para um ponto mínimo, depois ele sobe de novo. É esse o comportamento, e o melhor momento de compra é aqui, que é o que a gente chama do Q0, tá? E o momento de compra, ou lote econômico de compra, o conceito do lote econômico de compra. E olha que interessante, todo essa região aqui, ó, ela se torna interessante, não somente um único ponto. Por quê? Porque aqui, ó, a gente gera uma certa... Essa combinação desses dados nessa região, o que eles geram? Eles geram uma faixa de área com um valor meio que constante aqui, ó. Então, toda essa parte aqui, ó, você vai ter um custo total mais ou menos parecido, que é um custo ótimo. Tá? Então, aqui é a quantidade econômica do pedido. Exemplo numérico, ou, na verdade, qual que é a fórmula? Nossa, professor, você estava falando de soma, de repente você aparece com uma fórmula que tem multiplicação e raiz quadrada. Por quê? Não quero entrar nesse mérito, nem quero fazer vocês pirarem o cabeção, mas a fórmula de soma é a fórmula que chega uma fórmula é esse comportamento, outra fórmula é esse comportamento, e aí você tem essa parábola, tá? Você somando as duas, você tem essa parábola, e para você achar esse ponto que a gente chama de máximo ou ponto de mínimo, a gente usa o conceito de derivada, tá? Que é um conceito de uma matemática aplicada mais profunda. E através desse conceito que a gente chega nessa fórmula aqui, tá bom? Quem tiver curiosidade, tem que se dar mais um tiquinho. Quem gostar e achar isso bem legal e interessante, a engenharia trabalha em cima disso aí, né? Explicação numérica. Mas aí deixa para próximos momentos. E aí a fórmula do leque, ou que a gente pode chamar também de Q0, que é a quantidade ótima, né? Ou QO, da forma que você achar melhor, onde lá o QO é o mesmo que leque, e é o valor da quantidade do item do pedido. Então, a quantidade, né, dos itens lá que você pediu. O C0 a gente já viu que é o custo de colocação de pedido, o CH é o custo de manutenção, e o D é a demanda com que você está trabalhando. Mediante essa fórmula,
Um exemplo de fixação. Precisa, né? Então vamos lá. Tá, abram seu coração. Muita coisa louca, né? Esse negócio de números, às vezes, pode assustar um pouquinho. Mas vocês conseguiram entender mais ou menos a ideia da parte usando a tabela, usando o gráfico? Abra seu coração antes do exemplo para mim. Professor, por Oi. que tem tanta variável desse jeito aí? Porque você definiu um máximo e um mínimo? Tem muita variável, Rodrigo, por causa da. Porque você tem que considerar tudo. É basicamente assim. Para você ser o mais assertivo possível, você precisa considerar tudo que está envolvido. Para você trabalhar no lote econômico de compra, você tem que considerar todos aqueles custos que a gente vem falando nas últimas aulas. Se você não considerar todos aqueles custos que nós vamos falar na última aula, você vai ter um pensamento, ó, é como se você enxergasse de forma limitada e tomasse uma decisão sem levar em conta todo o contexto. Então, por isso que precisa de todas essas informações, precisa de todos esses dados para você tomar a decisão mais próxima, mais verdadeira possível. Beleza. Mas os custos já estão envolvidos, né? A gente já está envolvido em todas as compras, a equipe de compras e a equipe de manutenção. Isso. A gente vai fazer a compra, por exemplo, de um lote econômico para poder conseguir fazer uma vez só e não ter esse tipo de demanda quebrado, que nem você citou no gráfico anterior lá. Fazer 4 compras de 250, né? E aí, Na por verdade, exemplo, Rodrigo, é nesse caminho. Você vai escolher qual que é o melhor número possível. A questão, eu compro uma vez de 400 ou 4 de 100? O lote econômico vai dizer para você qual é o número que você tem que fazer. Que nesse caso não vai ser nem 400 nem 100. É exatamente isso, é a quantidade que eu vou comprar. O lote econômico de compra é para você definir qual que é a melhor quantidade financeiramente viável. É entendi, justamente sobre isso o lote econômico. entendi, É essa a resposta que ele vai te dar. Entendeu ou não? Vamos entendi, voltar aqui para você entendi. só enxergar. Esse é o início da reflexão. Então, nós temos esse contexto. Então, nós temos esse contexto, esse desafio aqui. Nós temos dois extremos. Ou eu compro uma vez só, de 400, ou eu compro 4 vezes de 100. Isso aí são dois extremos que a gente falou. E é isso que gera dúvida. E aí? Compro uma vez de 400, compro várias de 100. A resposta para essa indagação é o lote econômico de compra. É o lote econômico de compra que vai mostrar para você, por exemplo, a resposta para essa pergunta. É 400 uma vez ou 4 de 100? A resposta nenhum nem outra, é 200. Como que você chegou em 200? Lote econômico de compra. Nós vamos ver que se fizer as contas e usar a fórmula, você vai chegar nesse valor aqui, 200. Então, Então, não é o achismo, não é a experiência, é as contas. Você, baseado no contexto, e o contexto da empresa, onde que influencia o contexto? O contexto influencia que eles calcularam o custo de manutenção e deu $1, calcularam o custo do pedido e deu $20 por pedido. Então, esse aqui é o contexto que influencia. Cada empresa vai ter um contexto diferente, vai dar um custo de manutenção diferente, vai dar um custo de pedido diferente. Então, você fala assim, toda vez que tiver essa questão de 400 itens, vai ser sempre 200. Não, gente, de forma alguma. Deu 200 por causa desse contexto que muda de empresa para empresa. Mas é justamente esse o ponto, Rodrigo. Quanto comprar? 400 numa paulada só, de 100 em 100? Não, o lote econômico de compra para esse contexto que nós apresentamos aqui, por exemplo, é 200. mas é um ponto aí que está uma interrogação ainda. Por que o custo varia numa compra de 100 e a outra de 400, sendo que a mão de obra é a mesma e o custo de manutenção é o mesmo, entendeu? Deixa eu voltar aqui.
Então, isso aqui, entendi onde você quer chegar. Você está falando de uma questão, considerando a empresa já formada, tudo quietinho, o estoque já pronto lá, e tudo você tem lá pronto. Na verdade, o custo, ele varia com relação a isso aqui, ó, capital empatado. Isso varia. Bem, eu não sei se ficou muito claro para vocês, esse é um dos piores custos que tem. Se você tem o estoque cheio, você está com capital gigantesco empatado. Gigantesco. Gigantesco. Se você tem armazenagem, custo de armazenagem, tudo bem, você já está com um CD gigante parado lá e pagando várias coisas que pelo tamanho dele. E aí é momento de reflexão. Depois que você começa a trabalhar com lote econômico de compra, uma das reflexões que tem a ver é o quê? O tamanho do seu estoque. Não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas, por exemplo, eu já tive dentro do CD da Balduco, e o CD da Balduco começou a alugar parte do CD. Por quê? Porque eles viram que todo aquele espaço lá dentro não estava sendo usado de forma eficiente. E aí eles fizeram o quê? Eles alugaram parte do estoque deles, parte do CD, pensando no quê? Custos de armazenagem também, tá? Custo de risco de obsolescência. Esse cara é um custo também que tem que ser. Isso aqui varia de acordo com o tamanho do estoque. Não do espaço que você tem, mas do que você tem de itens. E esse custo varia também, Rodrigo. O custo para colocação de pedido varia. Se você coloca um único pedido, a pessoa para e gasta o tempo para fazer isso uma única vez. Se você põe vários pedidos, a pessoa trabalha várias vezes e desloca tempo para fazer isso. É essa questão que tem que ser analisada, o processo como um todo, né? E, por exemplo, considerar transporte. Transporte pode ser que... você está pensando, por exemplo, se eu trago 4 vezes um caminhão com 1/4 de espaço dele, o resto, teoricamente, vazio, você está pagando frete. Ou você traz ele uma vez cheio. Dá diferença. São custos diferentes que tem a ver com a quantidade que você está comprando. Tá? Então, por exemplo, se eu vou ser mais louco ainda que o Batman falar de coisas que eu nem entendo muito. Mas se você pega um container e traz isso de trem, é diferente de você trazer uma caixinha de avião, né? Os preços com relação a transporte. Isso tem a ver com prazo também, né? Mas, enfim, é nesse sentido que isso aqui muda. Os custos de manutenção mudam e os custos de pedido mudam, apesar de você também poder... Eu entendi onde você quer chegar. Você está pensando na questão de já ter uma estrutura, já ter que pagar todo mês aluguel, todo mês água, todo mês luz, para uma estrutura grande. Mas a grande questão é que o lote econômico de compra faz as empresas repensarem os seus estoques. E o grande desafio de todo CD é justamente isso, o tempo inteiro repensar, porque existem, novamente, gente, que vocês não podem perder de vista, existem vantagens e desvantagens de se ter o estoque. E isso você não pode esquecer. O fato de você já estar todo estruturado para ter um estoque grande, não pode tirar de sua cabeça que existem vantagens, sim, mas existem desvantagens, e você pode estar rasgando dinheiro. Então, é isso que eu ia falar para o senhor agora. Porque se eu fizesse 4 compras de 100, eu ia armazenar, por exemplo, 10 pallets. Aí agora, fazendo uma compra de 200, eu vou armazenar 20 pallets. Então, o custo de armazenagem vai ficar mais caro também. Vai, justamente isso aqui, ó. Pode ver que é isso que ele está falando. O custo de armazenagem, ele varia lá. Ele varia de acordo com o que você está comprando. É essa tabela. Olha lá. Vou comprando mais. O custo vai subindo. Quanto mais eu compro, mais o custo sobe. Só que, por outro lado, quanto mais quantidade eu compro, o custo para fazer pedido, ele cai. Cai, que é toda a questão de você trabalhar com os pedidos. E aí o equilíbrio entre os dois é o custo total. Entendi, É que você... faz todo sentido, faz todo sentido. É que a equipe de compras, no caso, vai pedir uma vez em vez de pedir 4, né? Então, você está falando da sua maximização da equipe de compras. E pensa, gente, nós estamos falando
e pensando em um item de estoque. Imagina a equipe de compras trabalhando com 20 mil itens diferentes. Ah, tá bom, professor, você está sendo exagerado. Pô, a Multilaser tem 3 mil itens e a Multilaser nem é uma empresa de logística. Ela tem o seu CD, né? Logístico aqui em Extrema também. Mas imagina uma Privalha da vida, quantos mil itens que não tem lá. Não sei se eu tenho alguém funcionário da Privalha para falar quantos itens tem lá. Para poder trabalhar em cima disso. A equipe de compras tem essa... Custo do pedido tem a ver com o custo da equipe de compras. Também, né? Também. Porque tem outras coisas envolvidas. Mas obrigado, Rodrigo. Eu acho que tem que falar mesmo. Sabe por quê, gente? O conhecimento, ele vem para quebrar alguns paradigmas nossos. Os números, eles vêm para quebrar alguns paradigmas nossos. Lembra que a gente fez um estudo, que a gente usou uma planilha Excel, que eu falei, cara, a maioria das pessoas vai... Sequenciamento, né? Que a gente estava falando. E como organizar os pedidos. A maioria das pessoas vai de repente, pensar que FIFO é a melhor opção. E a gente usou os números para provar que não é. Por quê? Contra números não há argumentos. E assim, a análise numérica ela é sempre muito positiva. Sempre muito positiva. E os conceitos, eles nos ajudam a enxergar toda essa questão melhor. Mas eu acredito sim que a gente tem que estar aberto para essa quebra. Às vezes a gente vê algo acontecendo várias vezes em algum lugar que é da área, e a gente toma aquilo como verdade, e infelizmente nem sempre é. Eu tive um histórico aqui, eu não vou citar nomes porque é antiético aqui na faculdade, mas de um aluno que ele foi reprovado comigo numa disciplina X, por exemplo, vou falar o nome da disciplina, Engenharia do Produto. Por quê? Porque ele falou para mim, professor, eu trabalho numa empresa de engenharia do produto e eles fazem assim, assim, assado o desenvolvimento de produto. Eu falei, sim, muito bom. Só que nós estamos considerando esse livro aqui, que é o livro considerado o melhor livro, tá? Melhor livro na área de desenvolvimento de produtos, onde nós temos autores, são referências nacionais e mundiais na parte de desenvolvimento de produto. E esse livro está falando que você não está seguindo, ou a empresa que você trabalha não está seguindo os procedimentos modernos de desenvolvimento de produto. Só que o cara não queria entender isso, e infelizmente ele foi reprovado. Por quê? Porque eu sou melhor que ele? Não, porque eu tenho todo o embasamento teórico, referencial teórico, das pessoas que são referenciais em desenvolvimento de produto no Brasil e mundo, falando, cara, é assim que é. Não é o achômetro, não é a forma que você está trabalhando que você acha que é certo, ou que, infelizmente, pode ter também equívocos nas empresas. Mas você precisa aprender com quem é a referência. Entendeu? Então, assim, essa quebra, às vezes, é muito difícil, é doloroso. E eu sei porque... Isso acontece comigo, é óbvio. E às vezes eu vejo uma coisa, olho e falo assim, cara, mas parecia que o jeito que eu estava fazendo era certo. Eu sempre aprendi que isso é o certo. E agora eu estou vendo que não é. Isso não é simples, mas é o caminho. É o caminho da reflexão, é o caminho que a gente tem que parar, ver de novo, refletir, ver o embasamento teórico da defesa e abrir a mente, né? Abrir o coração para tentar enxergar e promover mais do que isso, que eu falava para esse aluno. Eu falava assim, você está tendo uma oportunidade ímpar do quê? De ver o novo e implantar o novo, mudar as reflexões, tá? Então, é algo muito importante. E obrigado, viu, Rodrigo? Não que eu estou falando para você que tudo isso acontece de você, mas eu gostei da sua argumentação, porque você não estava conseguindo enxergar direito, e às vezes as pessoas não falam. E isso é um grande problema. Parabéns, porque você falou, você questionou, você colocou na mesa aí que realmente não estava claro para você. E muitas das vezes não parece muito claro mesmo da primeira vez que a gente olha. Mas parabéns, Rodrigo. É muito importante falar e interagir. É legal porque aí agora tá mais claro para mim essa seta subindo, essa seta descendo, entendeu? Eu acho que tava meio confuso os números e esse monte de coisa, e agora ficou mais e deu para entender melhor. Não sei se é eu ou se... Não, eu também estou pensando aqui, essa seta de cá, essa seta aqui, ela tá para baixo, mas dando a entender que está aumentando esses números, mas teoricamente ela mostra para baixo, né? Tinha que ser para cima. Às vezes fica meio diferente mesmo de conseguir enxergar.
É o custo, né? A gente entende o custo de cada operação, né? Então Isso, então essa é a faz ideia. sentido. E aí a gente vai ter agora o quê? Um exemplo de fixação, que é o quê? Ó? Um atacadista de materiais de construção obtém seu cimento de um único fornecedor, tá? Então, considerando um caso abstrato, tá, gente? Teórico. Então, tem um cara, um grande atacadista, uma loja grande de material de construção, e ele tem um fornecedor único de cimento. A demanda de cimento é razoavelmente constante, que é um dos fatores, né, para o leque, ao longo do ano. No último ano, a empresa vendeu 2.000 toneladas de cimento. Seus custos estimados de colocação de um pedido são cerca de R$ 25 cada vez que um pedido é colocado. Os custos de manutenção de estoque são 20% do custo de aquisição. Então, ele colocou em porcentagem com relação ao valor da aquisição, por ano, né? A empresa adquire cimento a R$ 60 por tonelada, tá? Quanto cimento deve a empresa pedir por vez? É essa a crise, ó. Quanto? Leque é o quê? Lote econômico, lote, né? Quantidade. Quanto cimento deve a empresa pedir por vez? Aí, usando a fórmula, qual a fórmula? Tá aqui. Vamos identificar, então. Vamos identificar os dados, né? Primeiro dele, nós temos que identificar os custos, tá? E a demanda. Então, vamos lá, demanda. Demanda, 2.000 toneladas. Então tá lá, demanda, 2.000 toneladas. Do D aqui, ó. 2.000 toneladas. Tá? Opa. Desculpa, né? Demanda, 2.000 toneladas. O custo da colocação de pedido, R$ 25. Então tá lá. O custo lá da colocação de pedido. Tá aqui, ó. R$ 25. Então demanda 2.000, custo da colocação de pedido, R$ 25. E agora vamos lá para o último custo da manutenção, né? E o custo da manutenção de estoque é 20% do custo de aquisição, tá? Aí, o custo de aquisição é esse aqui, ó. É 20% disso. Então, ele colocou 20% é o quê? 0,2, que é 20%, vezes o custo da aquisição, que era R$ 60. Aí ele fez aqui, e aqui tem a continha. Fazendo 2 vezes 5 dá 50, vezes 2 aqui, aí vai dar o 100 mil. 100 mil dividido por 3 aqui, e depois raiz disso aqui. Isso aqui deu o quê? Deu um leque, tá? Uma quantidade de 91,287 toneladas, tá? Então, aqui ele definiu um valor. Aí, eu coloquei aqui um questionamento, né? Que é um questionamento mais comum possível. Deu 91,287 toneladas. Vou comprar 91,287 toneladas? Por que não comprar logo 100 toneladas? E aí eu pedi o quê? Calcular em casa a diferença dos custos e trazer a justificativa para a próxima aula. Então, aqui, um momento de reflexão, tá? Um momento de pesquisa. Um momento para você me ajudar a refletir. Vale a pena comprar 91,287 ou já compro 100, que é um valor redondo, que de repente vai viabilizar todo o meu transporte, toda a minha sistemática? Qual a diferença? Aí eu quero que vocês façam em casa, mas já vou dar o caminho para vocês fazerem a justificativa em casa. O caminho está aqui, ó. Qual que é o custo total? É o custo de manutenção mais o custo de pedido, tá? Você vai calcular o custo total para os 97 ponto alguma coisa e para 100. Como que eu calculo? Somo esse custo aqui, que você já tem a formulinha para calcular, mais esse custo aqui para esse valor, que é 91,287, você vai calcular o custo total. Depois você vai calcular o custo total para 100 toneladas. E aí você vai ver qual que é a diferença de preço. E aí eu queria que você me trouxesse isso para a próxima aula. Vale a pena? Vale a pena já trabalhar com o número redondo, 100, ter o número de saca certinho, né? Porque você vai ter que arredondar isso aí. Então, exercício para a próxima aula. Beleza? Alguma dúvida para esse desafio para a próxima aula? Não fique preocupado, tá? O professor passou um super desafio, uma pesquisa. Não, já mostrei para você onde está o caminho. Você vai precisar gastar uns 10 minutinhos só fazendo continha,
E depois você vai ter que refletir melhor nesse gráfico aqui, ó. A resposta vai estar nessa parte da curva aqui, ó. Tá? Tranquilo? Então vamos só para reflexões agora, mais um pouco de reflexão. Momentos de reflexão. Lote econômico, a gente já viu a solução, tá? Quais são as críticas sobre o lote econômico de compra? O modelo para cálculo do leque, ele parte de vários pressupostos, tá? Os pressupostos a gente já viu lá atrás, que é, por exemplo, a questão de ser constante, a demanda previsível, e aqui, né, onde o mais significativo é considerar a demanda constante, tá? São vários os pressupostos, mas o principal deles é considerar a demanda constante. Vou dar um exemplo só para vocês enxergarem, né? Em um caso, por exemplo, de um supermercado, provavelmente, né, o lote econômico de compra funcionará muito bem, de forma top das galáxias, para quem? Arroz, feijão e óleo. Por quê, gente? Porque arroz, feijão e óleo é algo que sai, que tem uma demanda já garantida, tem uma análise estatística mostrando que o quê? São coisas que o brasileiro compra sempre com uma frequência forte e com histórico que mostra para vocês de demanda constante, né? O brasileiro não deixa de comer arroz, não deixa de comer feijão e não deixa de ter óleo para fazer essas outras duas coisas, concorda? Agora, o lote econômico de compra, ele pode vir a gerar erros, por exemplo, para produtos como uma geleia de damasco sem açúcar. Gente, vocês acham que uma geleia de damasco sem açúcar tem o mesmo comportamento no supermercado em extremo, igual arroz, feijão e óleo? Com relação à demanda? Eu tentei usar um exemplo, né? Eu nem sei qual que é. Na minha cabeça, eu acho que não. Eu acredito que uma geleia de damasco sem açúcar é um negócio que fica muito tempo, às vezes, no estoque, que às vezes uma pessoa compra quando está com um pouquinho mais de dinheiro, mas tem outro mês que ela fez alguma estripulia, ela não compra. E esse negócio, assim, é oscilante, entendeu? Já arroz, feijão... Cara, arroz e feijão, nós estamos em crise, vamos ter que comprar arroz e feijão porque é o que tem para comer. Nós estamos bem, comemorando arroz, feijão e bife, né? Arroz, feijão e filé mignon. Mas o arroz e feijão está ali. A constância, então você consegue trabalhar com essa questão da demanda constante. Já a geleia de damasco sem açúcar é um negócio que talvez a pessoa, ou aquele outro negócio, Nutella, né? Nutella tem algumas pessoas que compram sempre, mas tem outros que compram de vez em quando, só quando estão podendo fazer festa. E assim por diante. Então, o leque, ele tem críticas? Tem, é muito importante que você saiba disso, tá? Existem fortes críticas a esse sistema de lote econômico de compra. E aí a grande defesa é o seguinte, você tem que ter esse conhecimento, você tem que ter essa noção, que ele vai funcionar muito bem para produtos que você tem, normalmente uma saída constante, tá? E demanda constante e um fluxo bacana, né? Como dizer assim, você consegue enxergar uma previsibilidade, uma constância. E aí você trabalha muito bem com leque. Mas em outros casos, né, em the other hand, você pode vir a ter problemas, tá? Com algum tipo de perfil de consumo de um item específico que ele não segue uma demanda previsível, uma demanda constante. Tá bom? Exercício para entrega, né? Exercício para entrega significa o quê? Exercício da aula de hoje, que você vai fazer agora, daqui a pouquinho. Você vai fazer e vai entregar para mim. Esse exercício é para hoje, today, now, tá? Aula, faz parte da aula. Você vai colocar em prática lógica econômica de compra. Desculpem, gente. Fiquei emocionado aqui, engasguei. Então, ó, eu nem mudei muito o contexto, para não ficar difícil de vocês enxergarem, né? É exatamente o mesmo exercício, é só uma forma numérica diferente, tá bom? Só para a gente exercitar, para você usar a sua calculadora, para falar que em PCP tem que usar também. Planejar tem a ver com fazer contas também. Controlar tem que fazer conta também. Então, você vai fazer o quê? Um atacadista de materiais de construção, obtém seu cimento único fornecedor igualzinho. A demanda de cimento é razoavelmente constante ao longo do ano, tá? No último ano, a empresa vendeu 3.000 toneladas, então, um dado diferente. Seus custos estimados de colocação de pedidos são cerca de R$20 cada vez que o pedido é colocado, beleza? E os custos de manutenção de estoque são 20% do custo de aquisição por ano.
A empresa adquire cimento a R$ 70 por tonelada. Quanto cimento a empresa deve a empresa pedir por vez? Então, o que eu estou perguntando? Para você calcular o lote econômico de compra. Mas eu queria que você... eu vou detalhar mais o que eu quero aqui, que talvez não tenha ficado tão claro. Eu gostaria que você montasse uma tabela. Tá? Só para enxergar, aproveitar a deixa do Rodrigo e enxergar. Por favor, montar, né? Tabela semelhante ao exemplo ao exemplo passado. Tá? Você vai montar uma tabela com alguns valores de compra diferentes, tá? Então você vai, por exemplo, você calculou o leque. O leque deu um valor lá. Você vai pôr 2 valores para baixo, 2 valores para cima do leque. Você vai sugerir, só para quê? Para conseguir montar aquela tabela e ficar mais claro para vocês que o leque realmente é um ponto ótimo. Vocês têm que exercitar isso, tá? E na aula que vem a gente vai gastar um tempo nisso aqui, tá bom? Na parte da revisão. Tá? Eu queria... Por quê? Porque eu sinto que é um momento de reflexão importante. Mas é um momento que vocês precisam refletir primeiro em casa, sozinho no seu quarto com a sua calculadora, né? Com bastante carinho com ela, para depois essa reflexão gerar alguma perturbação e isso abrir o espaço para o crescimento e a gente discutir juntos. Beleza? Então não deixe... Isso aí que é só o leque, né? Imagina que vinha os para frente. Isso aí, Rodrigo. Mas não perca esse momento de crescimento, tá, gente? Esses são os momentos bons de crescimento, de discussão, de coisa, de evolução, né? De reflexão, de sinergia, né? Nós trocamos essa energia toda. Já o lote econômico de produção, nós vimos, né, na aula passada, e tem a ver com a questão de produção, tá? A gente já passou por esses pontos aqui. Eu só queria mostrar para vocês qual que é a fórmula para o cálculo, tá? Então, existe fórmula? Existe, tá? Existe a fórmula para o LEP, e aqui o de diferente o 2 aqui é igual, o custo da colocação do pedido, aqui demanda, o custo de manutenção, e aí o que muda aqui um pouquinho? É que aqui embaixo você vai ter 1 menos demanda, taxa de produção. Como é o lote econômico de produção, em algum momento você precisava o quê? Da produção, né, gente? É óbvio. Mas como esse não é o nosso foco, tá? Nosso foco não é produtivo, mas é mais a questão do estoque. Eu deixei mais para conhecimento e porque também a gente não pode trabalhar muito em de repente, alguns pontos que não são tão importantes, porque a gente ainda tem uma jornada de conhecimento para finalizar essa disciplina com chave de ouro, né? Ouro. Tem que ser com chave de ouro, então eu preciso atingir também a reflexão final das metodologias que envolvem o Lean, Just-in-Time, mais alguns detalhes sobre isso, tá bom? Quando colocar um pedido? Quando? O leque foi no sentido de quanto, né? Quanto de pedido e quando? Gente, a gente falou um pouquinho sobre isso, já temos falado, né? E voltando à reflexão do quê? Daqui, ó, você tem, né, trabalhando com 400, depois outro de 400, depois outro de 400, e aqui é o momento do quando. Aqui foi o momento do quando, aqui foi o momento do quando. Quando eu trabalho de 100 em 100, ó, aqui foi o momento, aqui foi o momento, aqui foi o momento, aqui foi o momento. Então, quando você naturalmente calcula o leque, que é o lote econômico de compra, você vai definir o quê? O momento também. Concordam? Porque aqui, ó, você vê que o momento da compra está associado com o quê? Com o valor que você vai repor seu estoque, tá? Então, ó, chegada instantânea, instantânea, né? Dos pedidos, demanda constante e previsível. Isso é possível? Outra reflexão, né? Vocês acham que você, por exemplo, vou fazer uma colocação. Se eu cheguei aqui, ó, tô vindo aqui, ó, pá, chegou aqui, acabou meu estoque. Aí tá bom, acabou hoje, eu peço hoje, hoje à tarde, chegou meu pedido e eu já vou colocar no estoque instantaneamente e vou subir ele para 400 itens. Isso é possível, gente? Sim? Não? O que vocês acham?
Para comprar, sim, né? E para chegar. Para produzir, sim, né? Mas aí, aproveitando, Rodrigo, você acha, por exemplo, assim, ó, você está lá, vou dar um exemplo mais próximo da gente. Tem uma padaria. Aí chegou uma padaria, o cliente acabou de levar o último saquinho de leite. É possível o cara chegar e falar assim, aqui em Extrema, falar assim, ele compra do Santa Rita, né? Que eu sei que é o fornecedor dos leite saquinho, que eu compro leite saquinho. Você acha que o cara vai ligar pro cara do Santa Rita e falar assim, acabou meu leite saquinho, traz aqui agora. E funciona assim? Vai chegar instantaneamente? Não, porque ele não produz isso, né? Então, se é para colocar, se é lote econômico de produção, então ele não produz isso. Ele tem fornecedor para isso. Então é dependente, ele depende do fornecedor para ter esse estoque. Isso, Aí eu não sei se está nessa vertente, mas exatamente isso. Exatamente agora isso. se ele Ele quiser, depende do fornecedor. o Aí cara o comprou os 10 fornecedor últimos pãozinhos dele e ele quiser fazer mais 500 pão, ele faz. Agora leite não. é exatamente isso. Ele vai depender do quê? Da entrega, do lead time do fornecedor. Que ele tem um lead time para você, correto? Correto. Então, aí entra aquele conceito que a gente começou a conversar. O outro conceito que a gente falou é justamente isso. Essa demanda não é constante, né? A Tati já falou, essa demanda ela oscila, né? Por mais previsível que ela tem um comportamento um pouco diferente. Então, quando tínhamos por certo, tá certo, que os pedidos chegavam instantaneamente, então se você, fiz o pedido aqui, já chega. E que a demanda era constante e previsível, a decisão de quando colocar um pedido de reabastecimento era evidente, né? Se você considerar que se você no instante de tempo que você faz o pedido, você vai conseguir receber e guardar instantaneamente, você sabe que esse é o momento. Porém, contudo, todavia, entretanto, um pedido seria colocado logo que o nível de estoque atingisse zero, essa aqui, né? E chegaria instantaneamente. Só que não é isso não é viável, isso não é possível, né? Se você fazer um pedido aqui, o fornecedor, ele tem o tempo dele de trabalho, né? Não funciona assim. Existe a questão do quê? Do famoso lead time, né? Tá aqui o criança aqui que a gente falou lá em cima, né? E é justamente o quê? Você sabe que ele tem um tempo para te entregar. Então, qual que é o momento do pedido? Quando colocar um pedido? Vamos falar do conceito simples, tá, gente? O conceito simples se você está vendo, se você sabe que o seu estoque, de acordo com a demanda, vai acabar aqui, né? Você está vendo uma previsão, uma tendência. Você tem um lead time. O óbvio, sem falar em segurança, sem falar em cuidados, você vai falar o quê? Vai acabar aqui, nesse dia, eu tenho um tempo para ele me entregar, então eu pego esse dia menos o lead time, eu tenho que colocar o pedido nesse ponto aqui. Esse vai ser o momento de colocar o meu pedido, né? Quando colocar um pedido, eu faço uma estimativa de quando vai acabar e considero o lead time do meu fornecedor, subtraio então o tempo, o momento que vai acabar dia 10 de dezembro. Eu tenho um lead time de 10 dias para ele me entregar, então 10 de dezembro menos 10 dias, vou começar lá no 30 de novembro, 31, não lembro se novembro é 30 ou 31. Tá? Essa é a ideia. E aqui, aí a gente consegue, e aí primeiro é o conceito de ponto de ressuprimento. Então, nós precisamos ter o quê? O conceito do momento para fazer o ressuprimento. O momento para fazer o quê? Colocar o pedido. Tá? Lembrando o quê? Que a gente colocou lá na figura inicial e agora a gente vai trazer ao pensamento. Eu preciso dar uma folga aqui e pensar na segurança para fazer esse pedido de ressuprimento. Fique tranquilo, porque quem vai também ajudar na segurança aqui é o estoque de segurança, né? Porque o estoque de segurança é esse pedaço todinho aqui, ó. Você tem um estoque que caso acabe a sua quantidade lá que você tinha previsto e não chegou ainda o ressuprimento, você ainda tem isso tudo aqui de quantidade de estoque para torrar. Para gastar, né? Na verdade, desculpa. Para colocar em uso antes de chegar no zero. Então, o estoque de segurança, graficamente, ele entra aqui. Então, essa figurinha que a gente começou e está terminando a aula com ela, é uma figurinha muito bacana, muito completa. Eu gosto demais de figura, gente.
Aqui ele fala como que está descendo o seu estoque, né? Que é a demanda. Aqui são as quantidades, onde você tem o estoque máximo, estoque mínimo. O estoque mínimo tem a ver com o estoque mínimo de segurança, que é o estoque de segurança. Você tem o estoque médio, considerando só do máximo ao mínimo, sem levar em consideração o estoque de segurança, tá? E tem o ponto de ressuprimento, e não podemos nunca deixar de considerar o nosso querido lead time, tá bom? Depois, com relação à curva ABC, eu falei que eu tinha escolhido uma curva não tão boa, né? Uma figura não tão boa. Agora eu fiz questão de tentar achar, né? Uma figura um pouco melhor. E aqui alguns pontos importantes, né? Só de revisão, né? O grupo A. O grupo A normalmente é um grupo de rápida movimentação, né? Ele ocupa aí talvez 20%, talvez não, né? Com relação a Pareto, né? Seguindo a regra de Pareto, que tem tudo a ver com a curva ABC. Isso aí, Pareto, é você mesmo. Pareto está aqui, se identificando. Ele ocupa 20% do estoque, mas ele é responsável por aproximadamente 80% da movimentação financeira. Movimentação financeira, tá, gente? Porque o que conta na movimentação financeira é o que? É o volume vezes o preço. Não é só o preço, nem só o volume. Volume versus o preço é que dá a questão do faturamento, tá? Então, você tem aqui esse pessoal que normalmente ele movimenta muito, né? O grupo A, ele movimenta muito. Já o grupo C é um pessoal de baixa movimentação, tá? E ele está responsável aqui por uma parcela do faturamento bem menor, bem menor. E o B é o intermediário, tá? Mas mesmo assim ele ocupa um espaço considerável, aqui em torno de 50% do estoque. Já falamos por que tem que ter esses itens, né? Porque tem alguns clientes que exigem alguns itens, você tem fidelidade, você tem contrato, e não é tão frequente, mas são necessários, tá? E aí entra o quê? Normalmente as pessoas falam muito classificação A. Será que ele é o alvo mais forte que a gente tem que ter mais cuidado? Ó, o espaço que ele está ocupando no meu estoque. Tudo bem, a gente né? tem que ter mais estoque, né? Você olha e fala assim, mas ele é o que movimenta a maior parte financeira, concordo? Mas olha aqui uma conclusão que eu queria levar vocês à reflexão quando pensar na curva ABC, tá? Um erro no estoque nos itens classe A tem pouco impacto, um erro, não é um erro gigante, tá, gente? É um erro, tá? Um erro, assim, normal. Pois o quê? Pois o item de classe A, ele tem o quê? Ele tem a venda rápida, ele gira rápido, entendeu? Pensando em estoque, ponto de vista de estoque. Porém, contudo, todavia, entretanto, um erro nos itens do tipo C, esse pessoal aqui, qual que é a característica dele? Lenta movimentação. Ele pode se tornar um grande problema, por quê? Porque ele vai ficar parado no estoque por um longo tempo. Então, se você errou, comprou muito do item C, ele já tem uma movimentação lenta. Se você comprou a mais, muito a mais, o que acontece? É uma chance grande desse cara ficar obsoleto, desse cara ter problemas, né, de perda, ter problemas e ocupação exagerada do seu estoque, porque vai ser difícil para esse cara sair. Então, fica aqui uma reflexão, né? Os itens letra A são importantíssimos, porque eles que fazem acontecer, né? São a movimentação rápida. Mas muito cuidado com os itens de tipo C, pois podem ocupar um espaço considerável e empatar dinheiro de forma desnecessária, tá? E aí, por fim, o conceito de giro de estoque, né? Que é a frequência com que o estoque é completamente usado em um período de tempo. Então, só para exemplificar, você tem um estoque de 500 unidades e a demanda anual é 2.000 unidades. Qual que é o giro de estoque? 4 vezes por ano. Então, seu estoque, o máximo é 500 unidades. No ano, você tem uma demanda de 2.000 unidades. O conceito de giro de estoque é o quê? Quantas vezes você girou o estoque completo, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Aí, por exemplo, no ano, você girou 4 vezes, porque 4 vezes 500 dá os 2.000, tá? Atividades do projeto para essa semana. Se liga no projeto, galera. Se liga no projeto. Muito importante. O que eu preciso de vocês essa semana, tá? É o quê? Escolha um insumo para trabalhar os conceitos do controle de estoque. Então, cada um tem um que tem bateria, tem um que tem... acho que tem amortecedor, tem chicote elétrico. São vários os produtos que a gente está trabalhando. Eu queria que você escolhesse um insumo, umzinho,
insumo dentro do processo de fabricação seu, para a gente fazer esse controle, tá? Eu queria que você fizesse o quê? Determinasse um valor. Determinar o quê? Suposição, tá? Suposição relacionada ao custo de manutenção, aí você tem que levantar os custos, sim, e tentar colocar valor para levantar esse custo de manutenção. Custo de colocação de pedido, tá? Também tem que levantar valor, pensar nisso, refletir. Depois, você vai gerar uma demanda, essa demanda já é uma demanda mais próxima do projeto, porque nós já fizemos essa demanda, é um item lá da primeira fase, da primeira entrega, então você vai ter que puxar essa informação lá da primeira entrega, né, no contexto do seu projeto, e um lead time. Então, você vai ter que trabalhar com lead time aí, de repente fazer alguma pesquisa, trabalhar em cima disso. Né? Isso aqui, gente, é pesquisas, tá? Custo de manutenção, ou a experiência de você, na onde você trabalha, isso é importante também. Custo de manutenção, custo de colocação de pedido, a gente já trabalhou com esses custos, já falamos, né, nas aulas anteriores, eu queria que agora você colocasse valor, tá? Com bom senso, tá, gente? Por favor, com bom senso. A partir disso, eu quero o quê? Que vocês calculem o leque e determine o seu estoque de segurança e o ponto de ressuprimento, que é basicamente essa figurinha aqui, ó. Essa figurinha bonita aqui, ó. Vocês vão calcular o leque, vão desenhar essa figurinha para mim. O lead time, o ponto de ressuprimento, a sua demanda, como que está vindo, tá? Essa é a ideia para a atividade dessa semana. Dentro de um contexto seus. Dúvidas? Perguntas? É a última slide, né? Agora não, mas na hora de fazer isso aí no nosso trabalho vai ter muita. Vou parar a gravação aqui. É porque eu acho